paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Irmãos, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né? Primeira vez que eu estou ministrando uma palavra aqui a todos. E nesses dias, assim, quando eu estava preparando a palavra de Deus, aconteceu 3 cenários. Eu tinha até comentado com o pastor Douglas, e eu vi que realmente era essa palavra que eu me trazer para vocês hoje. A gente teve uma célula segunda-feira e Douglas falou sobre o exemplo de Jó, né, sobre a confiança de Jó. Na terça-feira, no caso, eu tive também, participei da oração em grupo, né, que teve, e foi tem uma jovenzinha que ela leu o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, e reforça também a confiança em Deus. Aí eu pensei, realmente faz sentido. E quarta-feira, né, no grupo que a gente tem da igreja, a Joyce comentou também sobre um texto de Filipenses, 4:13, que também reforça também essa questão da confiança. E vem de encontro com a palavra que eu vou ministrar para vocês hoje. Convido a todos, primeiramente, a gente lê um texto bíblico, é em Provérbios mesmo, né? É um texto que eu tinha escolhido. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Oh, glória a Deus! Aleluia, Deus! Salve ao teu nome! Todos encontraram, amém? Amém! Provérbios? Capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém, glória a Deus. Vou estar lendo assim, irmãos. Confie em Deus de todo o seu coração. Não confie no seu próximo por entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aleluia, Deus! Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é uma frase muito forte, né? Confiar em Deus. Quando a gente medita nessa frase, né? A gente vive num mundo hoje que a gente tem provações, a gente tem coisas que acontecem na nossa vida que tende a minar a nossa confiança e fé em Deus, né? Então a gente, como humano, pecador, imperfeitos, tem momentos da vida que a gente fraqueja e tem aquela leve incerteza se realmente Deus está do nosso lado, não é verdade? Tem momentos que às vezes a gente tem frases como: será que Ele está aqui comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu mereço isso, Deus? Então são frases que a gente tem que tomar cuidado como, né, servo de Deus, ou ficar falando sempre, porque isso mina muito a nossa confiança e fé em Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, seria muito fácil, né, se a gente vivesse uma vida que tudo desse certo, né? Imagina se tudo que a gente quisesse, sonhos, metas de vida, né, tudo realizasse, tudo desse certo. Seria uma vida maravilhosa, não é verdade? Mas infelizmente não é assim, né? A partir do momento que a gente está no decorrer da nossa caminhada aí, como servos de Deus, tem momentos que vai ter batalhas para nós. E a partir do momento que a gente vai cada vez intensificando essa caminhada, o inimigo também vai fortalecendo essas batalhas também. Glória a Deus. Então é fundamental que a gente sempre tenha consideração e atenção nisso, né? Fazendo uma breve pesquisa, irmão, sobre esse confiança, uma coisa extremamente interessante. A gente, né, como servos de Deus, a gente sempre pede a Deus: oh Deus, me dê uma fé, né, me ajude com isso, né, eu preciso do Senhor. E consultando sobre a verdadeira fé, eu pesquisei que tem 3 pilares, né, que compõem essa confiança em Deus. O primeiro pilar é a confiança, o segundo é o compromisso e o terceiro é o envolvimento com o relacionamento pessoal com Deus. São os 3 pilares, né, que alimentam a fé, né, que são combustíveis. Confiança, irmãos, o que seria a confiança em si? A partir do momento que a gente acreditamos em algo, por mais que a gente não seja visível para a gente está fortalecendo cada vez mais a nossa fé e confirmando que a gente acredita em Deus. Isso é extremamente importante. Entendeu? Então é algo que a gente sempre tem que procurar manter, principalmente nos dias de hoje. Compromisso com Deus, né? É também algo extremamente, se a gente pensar em algo, tem coisas na nossa vida que a gente faz que a gente tem um certo compromisso, não é verdade? Hoje é muito comum usar agendas, né? Eu falo muito assim lá na empresa que eu trabalho, e tem hora para tudo, né? E tem uns horários que são mais importantes e tudo que eles levam muito em consideração. E a gente, irmãos, como servo de Deus, a gente também tem que levar a sério isso também.
Um dia tem 24 horas, né? Então a gente deve se perguntar, será que desse dia que tem 24 horas eu reservo um tempo especial para Deus? Será que eu reservo um tempo de qualidade? Porque não é chegar muitas vezes no final do dia, apesar que a gente tem muitas responsabilidades, mas chegar ao final do dia e se perguntar assim, não, agora eu vou fazer oração, tá um tempo aqui, vou estudar um pouco a palavra. Não, irmãos. É a partir do momento que a gente abrir os olhos e acordar, a gente pensar, eu tenho um compromisso com Deus. Então, a partir deste momento, a gente firmar isso, né? Separar. Por isso que eles falam tempo de qualidade. É um tempo extremamente especial para Deus. E o relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente firma um compromisso com Deus, a gente também tem um relacionamento pessoal com Deus. A partir do momento que a gente coloca ele como algo importante na nossa vida, como algo essencial, a gente começa a participar mais, a gente começa sempre a orar a Deus, procurar estudar a palavra dele, participar, né, de projetos que tem na igreja. A gente toma à frente responsabilidades que são importantes. A gente entende se realmente qual é o nosso papel como servo de Deus. De uma forma que a gente andando no nosso dia a dia, tem pessoas que olham e identificam a gente como servo de Deus. Isso a gente tem que considerar como uma honra, não é verdade? Eles olharem e pensar, aquele dali realmente é um servo de Deus. Isso é muito importante. Glória a Deus. Uma outra pesquisa, irmãos, que eu fui fazendo também, extremamente interessante, sobre a confiança em Deus. Na Bíblia, né, se a gente for ver várias histórias, relatos bíblicos, não tem um valor exato de quando é mencionado confiar em Deus. A gente não consegue mensurar isso. Mas é extremamente importante que, se vocês perceberem, esse é um dos temas centrais na Bíblia. Se a gente for ler várias histórias que são exemplos para nós, como exemplo de Abraão, Jó, Noé, se vocês for ver a história, o quanto eles foram obedientes, confiar em Deus, vocês vão ver que de alguma forma ali tem confiar em Deus. Quando a gente vai lendo, nem sempre vai estar naquela frase no que a gente está acostumado a ler, mas no contexto da história frisa isso: confiar e ter fé em Deus, independente de qualquer circunstância. Glória a Deus. Puxando um gancho, né, vou usar até um exemplo que eu acho extremamente interessante para todos nós, que é o exemplo de Jó, né, que foi um exemplo que eu escolhi aí. Quando a gente estuda mais sobre a história de Jó, que para mim é uma história de exemplo, né, apesar de conceitos, então eu penso assim, é uma história que, se você for ver o quanto que Jó ele foi perseverante. Jó é um homem rico, justo, íntegro. E quando a gente vai lendo sobre a história de Jó, teve um certo momento entre o diabo e Deus e o diabo, que aí Deus dá uma permissão, no caso. Mas essa permissão que ele dá ao diabo tem uma condição, irmãos: não toque na vida de Jó. Então Deus ele permite que isso aconteça, mas ele dá uma condição. E a gente sabe, irmãos, que o diabo não pega leve, não é verdade? Ele não vai amaciar quando for, no caso, as provações. Aí, decorrer que a gente vai lendo a história de Jó, a gente vai vendo que ele vai passando por coisas que chega a ser até mesmo um pouco assustador para nós. Ele chega a perder todos os seus bens, no caso, perde os seus filhos, né? Então, se a gente for trazer hoje para o dia de hoje, a gente pensa, eu estou passando a aprovação ali que não chega nem o terço do que o Jó passou e eu estou murmurando a Deus. Ele tem uma enfermidade, chega a perder a sua saúde, certo? E ele está numa condição extremamente triste. Mas se você for ler a passagem e acompanhando a história de Jó, irmãos, em nenhum momento ele questiona a Deus. Em todo momento ele mantém a fé, a sua confiança em Deus. Num ponto que, se Deus está permitindo isso, tem um propósito. A partir desse momento a gente vê qual é o poder do servo de Deus, irmãos. E no decorrer dessa história, uma coisa que eu acho interessante, se a gente for lá no capítulo de Jó 2:9, até mesmo a esposa dele, né, que é um comentário que, se a gente for nessa passagem, que ela vê aquele momento que Jó está passando, que é um momento muito triste, difícil, né, de miséria, a condição dele, ela indaga a Jó: por que você não amaldiçoa seu Deus? Ela faz essa pergunta para Jó. Mas Jó, pela sua firmeza, não, ele não faz isso, irmãos. Ele se mantém perseverante e íntegro. Ele até chega a questionar para ela: se vocês for
leu Jó, capítulo 2, versículo 10, se eu não me engano, ele chega a perguntar para ela de volta: se eu estou aceitando o bem de Deus, por que não aceitar o mal também? Ele faz uma observação para ela: por que tudo tem que ser só as coisas boas, né? Tudo maravilhoso na minha vida. Se Deus está permitindo, e nesse diálogo que ele teve com o diabo, ele permitiu eu passar por isso, tem um propósito. Então eu vou suportar até o fim. Quando a gente vai estudando cada vez mais, irmãos, a gente vê que Jó é vitorioso. Ele mostrou ao diabo o que o servo de Deus é capaz quando confia nele de todo o coração. Glória a Deus. Jó, ele teve bênçãos em dobro, né? Ele teve seus bens de volta, né? Teve retorno, filhos, certo? Longevidade, né? Se a gente for ver, Jó viveu aproximadamente 140 anos, né? Então, se a gente comparar a idade de hoje com a nossa, né? Isso é muito, né? Você faz o dobro, né? Se a gente for ver, teve a sua saúde de volta, né? E se a gente for ler bastante sobre Jó, tem duas frases que são muito utilizadas na história de Jó, que é fé inabalável e também a confiança de Jó. Se vocês forem pesquisarem mais, estudar mais, essas duas frases, que aí mostra que em qualquer circunstância ele continuou confiando e acreditando em Deus. Aleluia. Então mostra, né, quanto que a fé de Jó foi tão forte, né, e ele saiu vitorioso. Né? Um outro exemplo que eu vou usar, irmãos, que é até um exemplo que eu vou usar como eu mesmo, é que a gente confiar em Deus e esperar no tempo dele. Nós, irmãos, somos muito imediatistas às vezes, né? A gente às vezes ora, pede a Deus, né? Sobe ao monte, né? E a gente sempre quer: não, Deus, eu vou fazer isso aqui que eu sei que as coisas vão acontecer mais rápido. E nem sempre é assim, irmãos. Muitas vezes, o tempo de Deus pode demorar ou pode ser também curto também. Eu lembro uma fase da minha vida, né? Eu dediquei quase 20 anos, né, aos estudos, e teve fases difíceis que eu comecei a desacreditar em mim mesmo, né? E foi uma fase muito complicada para mim, por devido a frustrações, né? Eu lembro que na época, quando eu orei para Deus, eu falei: não, Deus, eu estou estudando, estou dedicando. Tinha amizades, né, que de por tempo da vida, as escolhas que vocês fazem, a partir do momento que a gente decide: eu vou servir a Deus, vou fazer o que é certo, vou procurar algo assim bom, tem coisas, o caminho tende a ser diferente, né? As coisas mudam, as circunstâncias mudam. Então, no decorrer da minha caminhada, eu tive muita perda de amizades, né? Pessoas que não compactuaram muito com o meu senso, no caso. Então, eu aceitei, né? E aí eu lembro que, conversando com minha mãe, eu era muito novo, minha mãe também muito dedicada, ela falou comigo: não, filho, ore a Deus, né? Você vai passar por um momento assim, muito difícil, que foi uma escolha, né, que você está fazendo. Tem uma escolha aí que nem todo mundo quer, né? Você está renunciando muita coisa. E jamais deixe de servir a Deus, continue, né? Sempre servindo, entendeu? Nunca deixe de, só porque você está fazendo isso, esquecer em algum momento. Então continuei minha caminhada. Cheguei, né, a ter um primeiro emprego, né? Infelizmente não deu certo, né? Eu era muito jovem e tudo, né? Então você fica naquela questionamento. Cheguei quase formando, entrei naquele desespero, minha cabeça já não estava legal, né? E aí eu comecei a questionar Deus, né? Eu comecei a questionar por mim mesmo, no meu coração. Nossa, Deus, os anos se passam, eu faço, a gente faz as coisas e nunca acontece. E é uma coisa, irmãos, que a gente tomar muito cuidado com murmurações, né? A gente ficar reclamando demais. Isso não é bom pra gente, não só pra gente como ser humano, mas também para a nossa fé e confiança também. A partir do momento que a gente reclama muito, a gente começa até a ver dificuldades em servir a Deus, porque a gente não quer, a gente só quer ficar só no canto, né? Só reclamando da vida. Não é assim que as coisas funcionam. E eu lembro que estava perto, né, de eu formar, e apareceu uma oportunidade de estágio na época, e eu pensei: não, Deus, agora é o momento, agora vai dar tudo certo. E infelizmente não deu certo de novo. Já passou anos e teve na época um problema, e a empresa teve que mandar praticamente as coisas embora. E aí eu comecei a reclamar perto das pessoas. Começava a reclamar, questionar e tudo, e sendo que desde novo eu sabia que isso não é legal. E eu lembro que uma vez eu estava reclamando e minha mãe viu reclamando,
né? E ela me chamou para conversar. Ela falou comigo, falou aqui, eu não te ensinei isso, né? Você como servo de Deus, né, perder isso, eu te ensinei, por que você está reclamando disso? Qual que é a necessidade disso? Por que você não confia mais nele? Eu falei, não, mas está difícil. Eu, não, só confia. É porque você está querendo no seu tempo as coisas, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Tenha mais confiança. E aí eu comecei, voltei a ler a Bíblia, né? Porque na época eu estava um pouco rebelde com isso. E fui acreditando mais em Deus. Fui voltando assim, né? Falei, peraí, não é assim que as coisas funcionam. E eu lembro que em 2019, próximo do final do ano, né? Eu lembro que eu recebi uma ligação até da Joyce, não sei se ela lembra, e foi uma ligação que mudou completamente minha vida, porque eu tenho uma certa dificuldade para atender o telefone, e aí ela ligou para mim nesse dia, né? E aí falou, não, Rafael, eu tô tentando entrar em contato com você hoje, um amigo meu, e não, você não atende esse telefone e tudo, tá difícil, né? De falar um pouco na minha cabeça, enfim. Aí beleza. Aí eu lembro que eu entrei em contato com esse amigo meu. Eu falei, não, Rafael, ele falou, pô, cara, eu tô tentando ligar pra você, tá difícil, eu falei, né, eu já tava desanimado. Ele falou, cara, tem uma oportunidade de emprego pra você. Eu falei, sério? Ele falou, sério, mas é o seguinte, é uma coisa que não tem nada a ver com o que você aprendeu. Eu estou te chamando, Marcos, que eu vi que essa vaga encaixa muito bem, até por causa das suas qualidades, né? Você é um cara dedicado, responsável, né? Tem meio de cabeça. Eu acho que você vai conseguir entrar nessa área e se empenhar para isso. Aí, beleza, vamos. Eu fui, né? Tive uns momentos difíceis, né? Não foi momentos fáceis, né? Que eu passei. E fui aprendendo aos poucos. E graças a Deus, hoje faz 7 anos, né? E subi já vários degraus de responsabilidade, não estou né, no mesmo degrau que eu estava. Fui conquistando a confiança aos poucos, né? E uma coisa que eu achei interessante, que um certo dia estava eu e minha mãe na roça, né? A gente tomando um café, coisa de mãe e filho. E minha mãe chegou e falou uma coisa assim comigo assim, ó, filho, deu certo, né? Eu falei, deu, né, mãe? Demorou, mas deu. A minha mãe, você não pode pensar assim. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente acha que no outro dia, em piscar de olhos, vai acontecer. E as coisas não é assim. Pode ser que aquilo que estava acontecendo para você não era o que Deus queria para você. Talvez você poderia ter passado alguma coisa que talvez te desapontaria, não seria legal para você. Você pode reparar que agora na situação atual que você está, é porque realmente Ele preparou para você. Então você tem que dar valor a isso. Entendeu? E você lembre de uma coisa, se você vai começar algo na vida, ore a Deus, peça para Ele que seja seu guia. Primeira coisa que você faz é confiar nele. Não vá sozinho achando que Deus tem que ir atrás de você, que as coisas realmente não vão dar certo no final. Irmãos, fechando essa palavra, né, que é uma palavra assim que eu achei extremamente interessante, a gente tem que trazer isso para os nossos dias, né, sobre essa questão de confiar em Deus. Porque quanto mais a gente procura confiar nele, a gente sabe, pode demorar 1, 5, 10, 20 anos. Mas a gente sabe que o que Ele vai colocar no nosso caminho, irmãos, é realmente bom para nós. Sabe? Entendeu? Deus, Ele não irá fazer algo que vai nos impactar de alguma forma. A gente sempre tem que lembrar disso. Pode estar um momento difícil que a gente está passando, um momento de enfermidade, imprevisto. Isso faz parte do decorrer da nossa caminhada. Mas a partir do momento que a gente coloca Ele à frente, tudo torna mais leve, mais prático. Entendeu? Agradeço o pastor Larry, Douglas, por essa oportunidade de deixar essa palavra com vocês. Eu espero que essa palavra de alguma forma aí some algo aí a todos. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Discípulo do pastor Douglas e do pastor Deis. O pastor Deis inventou esse negócio aqui. Os pregadores querem pregar assim agora. Vou começar a imitar também para ver se dá certo. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor o irmão Marcos. Deus abençoe o irmão Marcos. Eu chamei de reverendo, não foi à toa, né? Vocês viram que a
rapaz tem talento, isso é a primeira vez, né? Tem uma postura. Nesses 30 anos de caminhada, a gente sempre deu oportunidade às pessoas a começar o ministério. E uma das coisas que é interessante, pastor Lucas, todo pregador que prega a primeira vez, ele tem por si só um nervosismo, ele soa, né? E ele não consegue ficar parado no lugar, ele tem que andar, ele tem que movimentar. E depois a gente vai educando ele a ficar parado, ter uma postura. E aqui na igreja não, a gente lá vendo que o pessoal já está começando com uma postura bacana, né? Já pega o microfone, já fica ali na linha do púlpito, ou então usa o pedestal, isso é muito bacana, né? Parabéns aos pregadores novos, o pastor Marco, o irmão Marcos, o Samuel também está aí. Glória a Deus. Muito boa palavra, que Deus abençoe. Aleluia! Amém? Eu só tenho uma boa notícia para te dar. A partir de hoje o seu nome está aí nos pregadores da igreja. Você pode chegar aí no domingo, 4 horas da tarde, e receber um WhatsApp assim: você vai pregar hoje. Então, ó, já anda afiado, já anda com o esposo pronto, preparado. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar orando novamente agora para a igreja. Eu quero chamar aqui à frente você que precisa de oração, você que precisa de milagre, você que precisa de bênção, você que tem causa na justiça agarrada, você que precisa de cura física, cura da alma. Gostaria de chamar você aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Vou chamar o pastor Valdir, o pastor Douglas, as missionárias fiquem aí de prontidão. Vem aqui à frente.